Clame a Deus na sua angústia. Olá, queridos, a paz do Senhor, me chamo Paulo Roberto Júnior, tem uma palavra de Deus para você, mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem está no livro de Jonas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Queridos, Jonas, aqui ele relata a situação que ele estava passando, um momento de angústia, e ele chega a descrever a situação que ele estava enfrentando como um inferno. Ele diz que do ventre, do inferno, ele clamou ao Senhor. Nós sabemos que a situação que Jonas estava enfrentando era justamente por conta de uma desobediência que ele acabou cometendo com o Senhor, e isso gerou algumas consequências para ele. Mas o que eu gostaria de comentar nessa mensagem não é exatamente a questão da desobediência de Jonas, mas é justamente a angústia que fez com que ele clamasse ao Senhor e recebesse o socorro de Deus. Na angústia de Jonas, ele clamou ao Senhor. E você na sua angústia? Todos nós passamos por momentos assim de angústia, de aflição. A Bíblia chega a dizer que o justo ele passa por muitas aflições, mas em todas o Senhor traz livramento. Ou seja, a nossa vida ela é feita de alegrias, mas ela é feita de momentos também de tristeza, de preocupação, de angústias. E é justamente nesse momento de angústia que nós precisamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor. A palavra também declara em Salmos que Deus é socorro presente no dia da angústia. Tem uma tradução que diz que ele é socorro bem presente no dia da angústia. Se você tem se sentido assim angustiada, qual tem sido o seu comportamento? No caso de Jonas, ele clamou ao Senhor. No caso de Jonas, ele entendeu a importância de buscar socorro em Deus. Agora, eu gostaria de abordar alguns pontos da vida de Jonas. Lembra que eu falei no início da mensagem que Jonas estava enfrentando tudo aquilo ali por conta do erro que ele cometeu? Deus ordenou que Jonas fosse até Nínive pregar a palavra, e Jonas, por algumas questões pessoais, ele desobedeceu a Deus. Ele foi para um outro lugar, um lugar totalmente diferente. E isso acabou gerando consequências. A desobediência de Jonas acabou gerando uma consequência. Ele comprou uma passagem para Tarsis, se escondeu no porão do navio, uma tempestade se levantou, aquele navio estava praticamente quase afundando, e um dos marinheiros daquele navio encontrou Jonas dormindo no porão do barco, e questionou por que ele dormia, se todos estavam desesperados, porque o navio estava correndo risco de naufragar, de afundar. Então Jonas reconheceu que aquela tempestade era por conta da desobediência dele e falou: olha, a única maneira dessa tempestade cessar é vocês me lançando no mar, me tirando daqui, porque tudo isso está acontecendo por conta da minha desobediência. Pois bem, Jonas foi lançado no mar. A Bíblia diz que Deus preparou um peixe grande, não sabemos qual era o peixe, qual era a espécie, que engoliu Jonas, e Jonas ficou alguns dias no ventre daquele peixe. E aí vem a oração de Jonas. Ele diz que ele se sentia no inferno. Foi como ele descreveu a situação que ele estava. Mas ele orou. Interessante que mesmo se sentindo no inferno, ele orou ao Senhor. Mesmo angustiado, ele clamou pelo socorro de Deus. O que eu gostaria de comentar é o seguinte: Jonas estava no ventre daquele peixe justamente por conta de uma desobediência da parte dele. Apesar de que eu não acredito que Deus preparou aquele peixe grande para que Jonas fosse engolido e fosse morto. Acredito que, na verdade, aquele peixe foi um meio qual Deus usou para trazer um livramento para Jonas. Senão, certamente, ele iria morrer afogado. Ele foi lançado no mar. Ou seja, mesmo que toda aquela situação fosse desconfortável e fosse, como Jonas descreveu, um inferno, aquele foi um meio qual Deus, pela graça e misericórdia, estava protegendo Jonas. Agora, Jonas clamou ao Senhor. Jonas, angustiado, clamou ao Senhor. E Jonas sabia que ele estava no ventre daquele peixe por conta do erro dele. Ou seja, mesmo Jonas sabendo que ele estava enfrentando toda aquela situação por conta de um erro que ele cometeu com o Senhor, ele não permitiu que a acusação do seu próprio coração o impedisse de buscar a Deus. Agora, por que isso? Porque ele sabia que, mesmo estando errado com Deus, ele sabia que Deus o amava. Ele sabia que Deus era misericordioso, e ele sabia que Deus poderia estender a mão para ele. Como você se encontra? Você se encontra assim, angustiado, angustiada? Essa angústia que você tem no seu coração é por conta de um erro que você cometeu, ou é por conta de um acidente de percurso? É por algo que você mesmo criou, um monstro que talvez você criou, um erro que você cometeu, ou você está angustiada por conta de um acidente de percurso, alguma coisa que aconteceu e talvez você não esperava? Deixa eu te falar uma coisa: não importa o que tenha acontecido com você, não importa o que tenha promovido essa angústia no seu coração, se você tem culpa ou não. O que importa é que Deus se preocupa com você e Ele está pronto para te ouvir, para te socorrer. Isaías 59, no versículo 1, diz que Deus está pronto para nos ouvir.
ouvir, que o ouvido dele não está tampado. E diz também que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, ou seja, Deus está pronto para te ouvir e Deus está pronto para te socorrer, para fazer um milagre na sua vida. Eu não sei o porquê você talvez se encontra angustiado, angustiada. Se é por conta de uma dívida, por conta de uma enfermidade, por conta de um problema na família, problema conjugal, com os filhos, se é algo que aconteceu, o qual você não tem culpa nenhuma e simplesmente aconteceu e está te preocupando, ou talvez a tua angústia é justamente por conta de um erro que você cometeu e está gerando consequências. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está pronto para te ouvir, Deus ama você e Deus ele quer te resgatar, Deus ele quer te salvar. E o que você precisa fazer nesse momento de angústia é fazer como Jonas. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa pedir socorro ao Senhor. Se você talvez errou nessa caminhada, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus erros. Deus vai te perdoar e Ele vai te ouvir. No Salmos 40, abre lá por favor, no versículo 1, Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Interessante que Davi ele descreve a situação dele como uma situação também horrível. Ele diz no versículo 2 que o Senhor tirou ele de um lago horrível. Esse lago horrível, talvez, ele está descrevendo a sua situação como uma situação que ele estava afundando, que ele não conseguia dar pé e que ele não conseguia também sair. Uma coisa que estava submergindo ele. A gente pode colocar o lago horrível como isso. E ele diz também que a situação dele era como um charco de lodo, ou seja, como lama. Era algo que ele não conseguia firmar os passos dele. Ele facilmente caía, facilmente ele escorregava. Agora, interessante é que ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu. O que eu entendo aqui é o seguinte: Davi entendeu que Deus não desistia dele e ele entendeu também que ele não poderia desistir de Deus. Deus nunca vai desistir de você, nunca vai desistir da sua casa, da sua família. Mas a pergunta que eu faço para você é: você já desistiu? Será que você desistiu da sua casa, da sua esposa, do seu filho? Será que você desistiu de ter uma vida financeira melhor? Será que você desistiu de você mesmo? Deus não desistiu de você. Não desista de você mesmo. Porém, mesmo que você desista de si mesmo, Deus continua acreditando em você. O que Davi fez? Ele esperou com paciência. A gente só espera pelo outro se a gente tem a certeza de que o outro vai vir ao nosso encontro. Davi esperou com paciência porque ele sabia que Deus iria socorrê-lo. E qual foi o resultado? Deus socorreu. Deus levantou Davi. Deus firmou os passos dele, colocou ele sobre a rocha, botou um cântico novo na boca dele, ou seja, Deus mudou a vida dele. Por quê? Porque ele clamou, porque ele buscou. Aqui em Salmos 34, no versículo 4, diz assim, Davi também: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Existe um medo no coração de Davi. Porém, Davi não permitiu que esse medo o impedisse dele buscar o Senhor. E você? Qual é o seu sentimento? De aflição? De angústia? De medo? Jonas clamou ao Senhor, angustiado, mas clamou. Davi estava numa situação também se sentindo sem solução. Ele clamou ao Senhor. Aqui Davi relata uma outra ocasião que ele estava com medo, mas ele clamou. Não permita que a sua angústia, que o seu medo, que os seus problemas, que as lutas te impeçam de buscar a Deus. Deus está pronto para te socorrer. Agora é necessário que você venha clamar. Então clame e o Senhor há de estender a mão poderosa dele para socorrer você, para fazer o milagre que você, que a sua família precisa. Deus é um Deus de milagres e Ele quer fazer isso na sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estenda, Senhor, as tuas mãos sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouça essa pessoa que está angustiada, que está com medo, que está passando por um momento de aflição, mas eu sei que todos esses sentimentos não são fortes e o suficiente de impedir essa pessoa de buscar o Senhor. Eu tenho certeza que se essa pessoa ela clamar ao Senhor, o Senhor há de ouvir e há de responder, como o Senhor ouviu a Davi, como o Senhor ouviu Jonas, e eu creio que o Senhor está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa trazer o socorro para essa vida, para essa pessoa, no nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Se puder, envia esse vídeo para alguém, envia para mais 5 pessoas. E se puder, se inscreva no canal, deixe o seu like. Que Deus te abençoe.